O cachorro é o melhor amigo do homem. Esse é um ditado bem popular e o Pochita, o nosso cachorro motosserra, mostrou que isso é verdade. Afinal, para manter o Denji vivo, ele se fundiu a ele, se tornando o novo coração do protagonista. E foi a partir daí que começou toda a história do Chainsaw Man, uma jornada que já soma mais de 200 capítulos de mangá, mas no capítulo mais recente fomos completamente pegos de surpresa. No momento em que Pochita deveria devorar Ioro, encerrando de vez o demônio da guerra, ele simplesmente traiu todo mundo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos discutir as teorias sobre o que motivou Pochita a agir assim e tentar entender para onde a história pode estar indo. Atualmente, Asa é o grande interesse amoroso do Denji nessa segunda parte do mangá. E, sinceramente, de todas as mulheres pelas quais o Denji já se apaixonou, ela é a minha favorita. Eu sei que você deve estar pensando, como assim? E a Makima e a Heize? Calma. A Makima, para mim, sempre foi uma personagem incrível, mas como vilã. Era fascinante ver como ela parecia controlar tudo e todos, mas nunca consegui enxergar nela uma parceira romântica pro Denji. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia dar ruim, só não esperava que fosse naquela proporção. Então sim, ela é uma ótima vilã, mas seria uma péssima namorada. Já a Heize é o oposto. Linda, carismática e parecia realmente gostar do Denji. Eles tinham uma química e dava pra ver que poderia ter tido algo de verdade. Mas o arco dela foi curto, logo o foco virou a luta entre os dois e depois veio aquele final trágico no beco. A gente só volta a ver ela de novo lá na luta final contra a Makima. Mas enfim, voltando ao assunto principal, Asa e Pochita. Para mim, essa teoria tem tudo a ver com o ditado que citei lá no começo. O cachorro é o melhor amigo do homem. O Pochita sempre quis ver o Denji tendo uma vida normal, feliz, aquela vida dos sonhos que o Denji sempre mencionava. Então, o que eu acredito é que o Pochita decidiu trair todo mundo no último capítulo, simplesmente para realizar o desejo do Denji e proteger a Asa. Mesmo com o Denji transformado sem controle total do corpo, tudo indica que o Pochita tomou essa decisão por conta própria, obedecendo à vontade do Denji. E mesmo sabendo que Asa estava disposta a se sacrificar, o Pochita agiu para impedir isso. Afinal, a gente já viu o próprio Denji se opondo completamente à ideia da Asa se sacrificar. Então, nesse final de capítulo, podem ter acontecido duas coisas. Ou o Pochita agiu por conta própria para proteger a Asa, ou o Denji conseguiu assumir o controle ainda que por um instante e fez isso conscientemente. Essa segunda opção seria incrível, afinal seria a primeira vez que o Denji realmente assume o controle completo da transformação. Mas o que reforça mesmo a minha primeira teoria é o último quadro do mangá. O Pochita está ali, sentado como um cachorro, quase esperando um comando do dono. Para mim, isso simboliza que ele estava apenas obedecendo à vontade do Denji. E faz sentido quando lembramos do que aconteceu na parte 1, durante a luta contra a Makima. O Pochita, do nada, saiu do meio da batalha para ter um encontro com a Kobeni, totalmente inesperado. Mas, se a gente parar para pensar, aquilo também foi um reflexo de um desejo do Denji. Ele queria ter um encontro normal com uma garota. Então, agora tudo se encaixa. O Pochita sempre agiu para realizar os desejos humanos do Denji, mesmo em meio ao caos. E é por isso que, para mim, ele fez o que fez no último capítulo. Mas, claro, essa é só a primeira teoria. Agora vamos para a próxima. Outra possibilidade é que o Pochita queira encerrar o duelo com a Ioro por conta própria. Durante a luta, ele enfrentou a Ioro com tudo. E mesmo com ela se regenerando o tempo todo, dava para sentir que havia uma rivalidade feroz entre os dois. Pode ser que o Pochita queira vencer sem ajuda, apenas para provar que consegue, o que também combina com o instinto de luta dele. E de um jeito ou de outro, essa luta vai continuar. Afinal, a Ioro certamente vai reassumir o controle do corpo e voltar para a batalha. Mas o que pode mudar mesmo é o cenário. Com o Pochita parando do nada, outros demônios podem começar a agir. Talvez a morte decida interferir diretamente na luta, ou até mesmo a fome. E se
isso acontecer, o Pochita pode acabar se tornando o novo alvo deles. Aí, o que era um duelo pode virar uma guerra total. Pochita, Yoro, fome e morte se enfrentando. Um caos absoluto de destruição e explosões. Um cenário em que nem o próprio mundo aguentaria. E é aí que entra a minha próxima teoria. A de que o Pochita pode estar prestes a enfrentar o demônio da morte. Como eu já comentei em outro vídeo, eu tinha uma teoria de que talvez a história da Yoro e da Asa seguisse um caminho parecido com o de Naruto e Kurama, onde as duas aprenderiam a coexistir no mesmo corpo, ou seja, Asa e Yoro poderiam acabar virando amigas, assim como o Denji e o Pochita. E essa ideia até fazia sentido, principalmente pelos sentimentos da Asa pelo Denji, que de alguma forma também começaram a influenciar a Yoro, mas depois que a Yoro voltou para esse duelo contra o Chainsaw Man, deu para ver que ela veio com tudo para derrotar ele. A Yoro não deixa mais a Asa assumir o controle, e quando a Asa consegue, é só por um breve instante e com muito esforço. A própria Asa chega a dizer que a Yoro nunca vai parar e que é impossível virarem amigas, ou seja, só pode existir uma. Então a teoria Naruto e Kurama vai por água abaixo. Mas aí vem outra ideia, ainda usando Naruto como referência, a aliança de dois rivais para enfrentar um inimigo maior. Isso é algo que a gente vê o tempo todo em anime. Basta lembrar de Dragon Ball, quando Goku e Vegeta se fundiram para derrotar o Majin Buu. E em Naruto tivemos aquele momento icônico em que Naruto e Sasuke deixaram a rivalidade de lado para enfrentar o Madara. Então pode muito bem acontecer algo parecido aqui. Chainsaw Man e Yoro se unindo contra o demônio da morte. Ou quem sabe Asa e Yoro fazendo uma trégua temporária para enfrentar esse mal maior. Mas tem um ponto fraco nessa teoria, a morte ainda não parece disposta a lutar, então por enquanto eu não vejo ela tentando eliminar o Pochita, já que ela ainda é essencial na luta contra a Yoro. Mesmo assim, o que rolou no último capítulo, a traição do Pochita, pode mudar todo o cenário daqui para frente. E por fim, a última possibilidade, um confronto interno entre Asa e Yoro. As duas poderiam lutar dentro da própria mente da Asa, tipo uma batalha na dimensão da consciência. Isso abriria espaço para uma luta mais simbólica, mais equilibrada, e o detalhe é que o Denji também parece estar presente nessa dimensão por algum motivo, ou seja, ele poderia se envolver diretamente nessa luta. E se essa batalha realmente acontecer, eu acho que tem grandes chances de ser o fim da Asa. Sim, eu acredito que o autor pode estar preparando o terreno para a morte da consciência dela, deixando a Yoro assumir o controle total do corpo. Isso faz sentido quando a gente observa o que o mangá vem construindo ultimamente. O foco nos arrependimentos da Asa, nas lembranças do passado. Parece que o Fujimoto está encerrando o arco dela, mas claro, pode ser que ele esteja fazendo isso para depois mostrar uma grande superação. Afinal, o Fujimoto gosta de quebrar expectativas. Só que, convenhamos, ele também é mestre em matar personagens no auge do desenvolvimento. A gente já viu isso acontecer várias vezes na parte 1, então não dá para descartar a hipótese de que ele está preparando o público para mais uma tragédia. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas teorias sobre o que pode acontecer no próximo capítulo, que já vai sair daqui a algumas horas. Era para mim ter lançado esse vídeo antes, mas tive problemas com a gravação. Claro, mas vamos focar no que importa. Ainda existe uma boa chance de que eu esteja totalmente errado, porque o Fujimoto é sem dúvida um dos autores mais imprevisíveis da atualidade. Ele sempre dá um jeito de enganar os leitores. Então, com ele, eu aprendi a esperar pelo pior cenário possível. Basta lembrar o que aconteceu com a Nayuta e praticamente todo o pessoal da parte 1. Dos colegas do Denji sobrou só a Kombeni e a coitada provavelmente saiu com um trauma eterno.